Então, qual é a melhor forma ou a forma correta de ficar repetindo essas informações? Talvez você deve estar pensando, vou repetir várias vezes o estudo dos códigos no mesmo dia. Isto não é eficiente. Não basta somente ficar revendo 100 vezes a mesma informação no mesmo dia, que isso não é o suficiente para você reter de uma vez por todas essas informações. Você deve entender uma coisa sobre a curva do esquecimento. Então vamos imaginar como funcionam as informações que estão entrando no nosso cérebro quando nós aprendemos alguma coisa. Então nós temos aqui a nossa curva do esquecimento e temos um nível de retenção dessas informações. Quando estiverem 100%, significa que nós estamos com as informações ainda fresquinhas na nossa mente, onde vamos realmente lembrar com mais facilidade dessa informação. Se estiver em zero, é porque esquecemos totalmente. Então, quando nós adquirimos alguma informação, pela primeira vez ele vai começar entre 80% a 100%, depende do tipo de informação ou como que nós absorvemos essa informação, mas com o tempo, com o passar do tempo, nós vamos esquecendo gradativamente, ou seja, ela vai sumindo com o tempo, isso é fato. Talvez você aprendeu um código ontem e hoje você já esqueceu, mas só que existe uma curva de esquecimento. Então, o que nós temos que fazer? Imagina que você viu o código uma vez e você revisou mais uma vez, então levantou esta curva. Mas quando você vê, por exemplo, viu cedo um código e você decidiu rever novamente, então você pensa, agora eu vou repetir várias vezes esse código hoje mesmo para reter mais essa informação. Pode ajudar de alguma forma, mas quando nós revisamos um código, revisamos uma informação que já está forte no nosso cérebro, quando ele já atingiu o nível máximo, onde nós lembramos com facilidade esse código, então o que nós estamos fazendo? Estamos reforçando algo que já está forte no nosso cérebro, então não vai adiantar nada, porque ele já chegou no seu pico mais alto. Então o que nós temos que fazer? Nós precisamos entender como funciona o processo de esquecimento, ou seja, quando ele atinge o nível máximo, consequentemente, ele vai perder essas informações, como eu já havia falado. Todas as informações que nós estamos retendo, com o tempo irá se perder. Então, no passar do tempo, quando a curva começar a cair, então esse é o momento exato para nós revisarmos esta informação. Não quando estiver no topo, mas sim quando ela estiver no processo gradativo de esquecer essas informações. E quando ela estiver em queda, então nós revisamos novamente essa informação, então a qual elevará novamente aí o nível de retenção dessa informação. Então, novamente, quando ela estiver caindo, nós fazemos outra revisão. Então, ela vai levantar novamente esta curva. E quando estiver caindo novamente, fazemos outra revisão até que esteja totalmente reforçada essa sinapse, ou seja, a ligação entre os neurônios, a ligação entre essas informações. Com o tempo, você não vai mais esquecer esta informação. Mas só que como que eu vou saber qual é o momento exato para rever esta informação? Quando que eu vou saber que nós vamos esquecer essa informação e quando estiver em queda eu tenho que revisar novamente? Então nós temos que entender que existe um processo de repetição espaçada. Eu não vou revisar somente uma vez por dia, mas só que existe um processo de repetição espaçada. Então todas essas informações que eu estou falando para você, não foi eu que inventei, mas sim foi um psicólogo e professor de uma universidade na Alemanha chamada Hermann, onde ele estudou como funciona o nosso cérebro e ele entendeu que nós temos que revisar as informações de forma espaçada, não todas as informações no mesmo dia. Então ele entendeu, agora convertendo na linguagem da programação, que é bem melhor, que é muito mais eficiente você revisar uma vez por dia os códigos que você está aprendendo durante 100 dias, do que você revisar 100 vezes o mesmo código no mesmo dia. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Mas quando nós revisamos um código hoje, amanhã revisamos esse mesmo código e assim por diante durante 100 dias, é muito mais eficiente do que eu rever esse código 100 vezes no mesmo dia. Como eu já falei, entra naquela questão da curva do esquecimento. Como a nossa informação já está bem reforçada na nossa mente, esse não é o momento ideal para nós revisarmos esta informação, mas sim quando ela está em queda, quando nós estamos quase perdendo essa informação, esse é o momento ideal para nós revisarmos e assim levantar novamente esta curva, esse nível de retenção das informações, porque esse é o momento exato que o nosso cérebro vai entender que nós devemos reter mais esta informação. Como eu já falei, o nosso cérebro tem o processo de defesa das informações, ela não quer fazer um acúmulo de informação. Então, quando ela está em queda e revisamos essa informação, estamos reforçando essa ligação da sinapse e assim ela vai entender que essas informações é necessário que seja passado para o hipocampo.